Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler o versículo 5. Inclusive hoje, nós iniciamos mais um mês, que é o mês de abril, e a gente aumenta mais um verso desse trecho das bem-aventuranças para a nossa recitação. A gente já vem, versículo 1, 2, 3, 4, hoje o 5, que é a terceira bem-aventurança. Vamos fazer a leitura em conjunto, todos a uma só voz? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. A gente já vai refrescando esse texto na memória para que a gente possa recitá-lo. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Todos juntos, a uma só voz. Leiamos. Isso, muito bem, Marlene, vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, com mais vigor, com mais disposição. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós podemos dizer que Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ao longo da sua vida e de maneira bem específica, ao longo do seu ministério aqui na terra, ao longo do seu ministério terreno, ele sempre desfez as falsas expectativas que as pessoas tinham a seu respeito, no caso, a respeito de Jesus Cristo. Grave essa afirmativa, grave essa verdade, e aí a gente vai desenvolver um pouco dessa ideia. Ou seja, ao longo da sua vida, em especial ao longo do seu ministério, Cristo ele sempre procurou desfazer as falsas expectativas que as pessoas tinham em relação a ele, ou no caso, em relação a Jesus Cristo. Cristo desenvolveu o seu ministério dentro de uma perspectiva que se chocava com as esperanças messiânicas que existia na mente e no coração dos judeus. Cristo iniciou e desenvolveu o seu ministério dentro de um pensamento, dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva que se chocava com as expectativas, pelo menos dos judeus, messiânicas em relação ao Salvador. Os judeus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, de via de regra, eles aguardavam um libertador político, que pela força, pela impulsão da força, através de um exército que ele iria arregimentar, ele redimiria os judeus do jugo do Império Romano, que era a situação na qual os judeus eles se encontravam no nascimento de Cristo, no desenvolvimento do seu ministério. Eles estavam subjugados ao Império Romano. Então, os judeus eles tinham essa esperança: haverá de vir o Messias, haverá de vir o Salvador, e quando ele vier, ele vai nos libertar, enfim, do jugo do Império Romano, através de um exército de pessoas, através de um exército de homens, e assim, enfim, nós vamos ter a nossa libertação. E a gente observa que Cristo, quer pela sua atitude, que Cristo, quer pelo seu ensino, procurou frustrar essas esperanças equivocadas que os judeus, pelo menos em sua maioria, tinham em relação a ele. Foi por isso, meus irmãos, meus amigos, que Cristo ele disse: bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos. Eram palavras estranhas, no caso que soavam estranhas aos ouvidos dos judeus que esperavam justamente esse Messias Redentor, esse Messias libertador, não no sentido espiritual, mas sim um Messias libertador no sentido político. De acordo com o seu ensino, e até mesmo através do perfil que Cristo desenvolveu ao longo do seu ministério aqui na terra, ele não se harmonizava com essa expectativa de um libertador militar, de um libertador político. Não, muito pelo contrário. Tanto é, conforme nós observamos aqui nessa passagem, conforme nós observamos aqui nessa terceira bem-aventurança, Cristo disse que os seus seguidores, a exemplo do que acontecia com ele mesmo, seriam pessoas mansas. Então, isso se chocava, isso se contradizia em relação a essas esperanças que haviam nos tempos de Jesus Cristo. Tanto é que o próprio Salvador,
lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, acerca dele mesmo, ele afirmou: eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Então, percebam, meus irmãos, percebam, minhas irmãs, que não só por causa da sua conduta, mas também por causa do seu ensino, apregoando a mansidão, sendo uma pessoa mansa, Cristo desfez, repito, as esperanças, as falsas esperanças que os judeus tinham em relação ao Messias que viria. Então, meus irmãos, meus amigos, diante disso, nós iremos considerar, pela graça de Deus, a terceira bem-aventurança que nós temos no Sermão do Monte, ou seja, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança, a exemplo que acontece com as demais, ela é importante, ela é necessária, ela é desafiadora para os dias atuais. A semelhança do que acontecia nos dias do Senhor Jesus Cristo, essa bem-aventurança, ou seja, a mansidão, ela sempre se choca com a realidade das pessoas de sempre procurarem valorizar a autossuficiência, a força própria, a capacidade própria, e Cristo vai na contramão desse pensamento e diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, na manhã de hoje, com a graça de Deus, a gente vai se deter um pouco nessa bem-aventurança. Na manhã de hoje, com a graça de Deus, a gente vai procurar esmiuçar um pouco mais acerca dessa bem-aventurança. Basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 4 partes. Basicamente, a gente vai dividir o nosso estudo em 4 divisões. Em primeiro lugar, nós iremos ver o significado da mansidão que Cristo faz menção aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5. Em segundo lugar, a gente vai observar pelo menos 2 exemplos de manifestação dessa mansidão a qual Cristo ele faz referência aqui nesse texto. Em terceiro lugar, nós iremos observar a necessidade que eu, você, todos nós temos de sermos mansos ao longo da nossa vida aqui na terra. E em quarto lugar, nós iremos ver o resultado dessa mansidão. Então, 4 pontos, 4 divisões: o significado da mansidão, a manifestação da mansidão, a necessidade da mansidão e o resultado da mansidão. Então, vamos seguindo nesse roteiro, vamos seguindo nessa sequência, para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento acerca dessa terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, vamos nos deter no significado da mansidão. Em primeiro lugar, vamos nos deter ao significado da mansidão, ao significado dessa bem-aventurança que Cristo destaca aqui no Evangelho de Mateus. Primeiramente, nós precisamos entender o que é que significa essa virtude, o que é que significa essa qualidade ensinada por Cristo nesse texto que nós temos diante de nós. E aí, a gente vai fazer como nós estamos fazendo em relação às demais bem-aventuranças. Em primeiro lugar, a gente vai mostrar o que não significa essa bem-aventurança, e depois nós iremos considerar o que de fato ela significa. Porque depois que você compreende o que ela não significa, fica muito mais fácil de você compreender aquilo que de fato ela significa. Então, a gente vai procurar seguir esse roteiro que a gente já vem fazendo em relação às demais bem-aventuranças, e também sob essa ótica e também sob essa perspectiva poder trabalhar a bem-aventurança da mansidão. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a mansidão a qual Cristo ensina, a mansidão a qual Cristo ele faz menção aqui nesse texto, ela não corresponde, presta atenção nisso, ela não corresponde à preguiça ou fraqueza. Então, quando Cristo estava dizendo bem-aventurados os mansos, ele não estava falando bem-aventurados os fracos, ele não estava falando bem-aventurados os preguiçosos. Talvez a gente possa ter essa compreensão, talvez a gente possa ter essa equivocada compreensão acerca dessa qualidade, mas não é isso que Cristo está falando, não é isso que Cristo está dizendo. Mansidão dentro de uma perspectiva bíblica, mansidão dentro de uma perspectiva espiritual, ela não tem a ver, quer seja com fraqueza, quer seja com preguiça. Aí você pode perguntar:
Mas por que a gente pode chegar a essa conclusão? Por que a gente deve ter esse pensamento? Simples. Quando a gente vê, por exemplo, alguns exemplos nas Escrituras Sagradas. O primeiro deles é o exemplo de Moisés. Abram, por favor, aí. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 3. Nesse texto, conforme nós leremos daqui a alguns instantes, Moisés ele é definido como o homem mais manso da terra. Olha só que coisa interessante. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Olha só como Moisés é definido. Olha só a qualidade que é destacada em relação a ele. E a gente vai ver, através de duas passagens, que mansidão, com base naquilo que a Bíblia ensina, não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de preguiça, não, jamais. Olhem só o que é dito aqui, ó. Números capítulo 12, versículo 3. Diz o seguinte: era o varão Moisés, veja, muito manso. Olha só o destaque: mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Veja que coisa interessante que é dita. Veja que coisa interessante que é afirmada em relação a Moisés. Ele era manso, mas conforme nós observamos aqui, não só manso, era o homem mais manso de todos os homens que haviam sobre a terra. Por causa disso, Moisés era fraco? Não. Por causa disso, Moisés era preguiçoso? Não. Vamos voltar um pouco às nossas Bíblias. Vamos ver a maneira enérgica com a qual Moisés ele agiu diante do pecado, diante da afronta ao nome do Senhor. E aí a gente percebe que mansidão não é sinônimo de fraqueza, mansidão não é sinônimo de preguiça, pelo menos em termos espirituais. Vejam aí, Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. A gente vai ler pelo menos alguns versos. O evento desse texto aqui, ou o contexto desse texto, todos nós sabemos que é aquela situação em que Moisés está no monte, recebendo as tábuas de Deus, e aí o povo, em virtude da sua demora de retornar, faz para si um bezerro de ouro. Moisés é avisado por Deus desse fato, ele desce do monte, e olha só como que ele agiu em relação aos israelitas, os rebeldes, os transgressores. Êxodo capítulo 32, versículo 19 e também o versículo número 20. Depois a gente pula para o versículo 26 até o versículo número 28. Mas vamos pegar logo esse bloco. Olhem só, versículo 19, versículo 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E, pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Então Moisés era manso, mas quando o nome de Deus era afrontado, quando o pecado dele era cometido, ele agia com energia, ele agia com firmeza. Um pouco mais adiante, versículos 26 e também o versículo 27, versículo 28. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele, no caso Moisés, todos os filhos de Levi, aos quais disse, no caso Moisés: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho, ou seja, os rebeldes. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então Moisés era manso, mas era firme. Moisés era manso, mas era energético contra as coisas que eram erradas, contra aquilo que afrontava a Deus. Então, repito, mansidão não é sinônimo de fraqueza, mansidão não é sinônimo de preguiça, pelo menos não em termos espirituais. Aqui a gente destacou o exemplo de Moisés, mas vamos um pouco mais adiante e agora considerar o exemplo dos exemplos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Conforme nós falamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse que era manso e humilde de coração, mas houve circunstância onde Cristo agiu com energia, sobretudo quando a casa de Deus estava sendo profanada. Vamos lá para o Evangelho de João capítulo 2, também é um texto conhecido nosso, é apenas para a gente pensar e poder aprofundar a nossa compreensão acerca dessa bem-aventurança, ou seja, a mansidão. João capítulo 2,
versículos 14 até o versículo de número 16. João capítulo 2, versículos 14 até o versículo de número 16. Então devemos ser mansos, sim, mas não fracos. Devemos ser mansos, sim, mas não fracotes. Não, isso jamais. A gente não vê isso no exemplo de Moisés e principalmente a gente não vê isso no exemplo de Jesus Cristo. Veja aqui o seu procedimento, veja aqui sua conduta. Versículo 14, 15 e também o versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Falando de Cristo. Tendo feito um azorague, ou seja, um tipo de chicote, de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Cristo foi enérgico e desceu a lenha, literalmente falando, em relação àquelas pessoas que estavam transgredindo, estavam tendo uma conduta inadequada na casa do Senhor, e agiu com energia, agiu com força, agiu com firmeza. Então, mansidão, conforme o ensino de Cristo, repito, não é ser fraco, repito, não é ser preguiçoso, não, jamais. Mas aí você fica a se perguntar, mas aí você fica a se indagar, mas o que é então mansidão? De fato, verdadeiramente, o que é que essa bem-aventurança significa? O que é que implica essa virtude ensinada por Cristo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, em termos práticos, nós podemos dizer que mansidão é aquela qualidade espiritual, preste atenção nisso, mansidão é aquela qualidade espiritual que nos faz anular o nosso próprio eu, anular o nosso próprio ego, agindo com paciência, agindo com longanimidade, mesmo diante de sofrimentos injustos, mas com firmeza, quando o nome de Deus ele é afrontado. Então, é essa percepção, é esse entendimento, é essa perspectiva que nós devemos ter em relação à mansidão. Repito, é a qualidade espiritual que nos faz anular nosso próprio eu, nosso próprio ego, agindo com paciência, agindo com longanimidade, mesmo diante de sofrimentos injustos, mas não abrindo mão da firmeza, quando o nome de Deus ele é afrontado. Então, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais prático, o manso é aquela pessoa que não faz valer os seus próprios direitos, mesmo que sejam legítimos, mesmo que sejam corretos. O manso é aquela pessoa que é submissa, mesmo diante das provações. O manso é aquela pessoa que é submissa, mesmo diante de situações contrárias, e se submete à vontade de Deus e se submete à vontade do Senhor. Quando necessário, o manso ele é vigoroso na defesa de Deus e também dos seus princípios. Quando necessário, o manso ele é vigoroso na defesa de Deus e também dos seus princípios. Então, na prática, verdadeiramente, isto é o que significa mansidão dentro do conceito bíblico, dentro do conceito da palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa terceira bem-aventurança, ela se harmoniza diretamente com as duas últimas aventuranças que a gente estudou, no caso, as duas primeiras. Qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, é a consciência que nós temos pelos nossos pecados. Qual foi a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados os que choram, é o lamento, é o pranto que a gente faz em virtude dessa consciência que nós temos dos nossos pecados. Qual é a terceira bem-aventurança? A mansidão, é o resultado prático disso, ou seja, é você não procurar exigir seu direito, é você não procurar exigir o cumprimento da sua vontade, pela consciência que você tem, que é um pecador e carece da graça de Deus sobre a sua vida. Então, perceba que as bem-aventuranças, elas se complementam, dentro de uma sequência lógica, dentro de uma sequência correta, uma naturalmente puxa a outra. A humildade de espírito, o lamento cristão e agora, no caso, a mansidão. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, porque quando você observa essa bem-aventurança da mansidão, sendo ensinada por Cristo, você chega à conclusão que não foi uma instrução isolada, que não foi um ensinamento separado, não, muito pelo contrário. Ao longo do Novo Testamento, Paulo, inspirado por Deus, ele faz diversas exortações para mim, para você, para todos nós. Para quê?
para que também nós sejamos mansos. Então, esse é o ensinamento bíblico, essa é a conduta, essa é a característica do salvo também, enquanto povo de Deus aqui na terra. Eles são mansos. Vamos ver alguns exemplos desse fato. Abram por favor aí, Efésios capítulo 4. Abram por favor aí, Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha só a exortação que a gente tem aqui. O ensinamento de Cristo fazendo eco no ensinamento de Paulo, como uma realidade nossa, como salvos em Cristo Jesus. Efésios 4, 1 e 2. Sempre lembrando, no caso aqui, nós estamos na parte prática da carta aos Efésios. Depois que Paulo doutrinou, capítulo 1, 2, 3, a partir de agora ele vai trabalhar os aspectos práticos. Dentro desses aspectos práticos, qual é a exortação inicial que ele faz? Olhem só, Efésios 4, 1 e 2. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como é que a gente deve andar aqui, meus irmãos? Como é que a gente deve proceder aqui, minhas irmãs? Uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós fomos chamados para a salvação, qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser a nossa característica, as nossas qualidades? Ele diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui Paulo fala da humildade, que foi a primeira bem-aventurança que a gente já estudou. Aqui Paulo também fala de que? Da mansidão, dentro dessa perspectiva. Aquela pessoa que anula o seu eu, aquela pessoa que não vê a sua própria vontade, que não exige os seus direitos, mas quando Deus ele é ofendido, quando a sua causa ela é maculada, ele age com energia, com força e com vigor. É isso que a Bíblia nos exorta a ser e a fazer. Contudo, não só Paulo faz essa exortação aqui em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2. Se a gente segue no ensinamento da palavra e vai um pouco mais adiante, na sua carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 12, a gente observa essa mesma virtude sendo ensinada por Paulo. Abram aí, por favor, Colossenses 3, versículo 12. E mais uma vez ele vai ensinando e propagando o próprio ensino de Jesus Cristo. Olhem só, Colossenses 3, versículo 12. Aqui também dentro dessa perspectiva da nossa nova vida em Cristo Jesus, da nossa nova realidade espiritual. O que é que nós devemos ser dentro dessa nova realidade? Várias coisas, mas aqui especificamente eu queria destacar a mansidão. Veja o que Paulo fala, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, veja, de mansidão, de longanimidade. Então, um eleito de Deus, ele procede dessas formas, dessas maneiras, mas aqui destacando a mansidão, essa capacidade, essa qualidade que ele tem. Repito, negar-se a si mesmo, negar o seu direito, negar a sua vontade, mas agir com firmeza, quando o nome de Deus ele é maculado. E por fim, abram por favor, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 2. Aqui você vai encontrar a palavra cordatos, que é a mesma de mansos. No original é a mesma palavra. Aqui é só um sinônimo que é colocado na nossa tradução na língua portuguesa. Tito capítulo 3, versículo 2. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Paulo ensina: não difamem a ninguém, se dirige para a igreja, nem sejam altercadores, mas o que? Mais cordatos, ou seja, mansos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então Paulo reitera o seu ensino, da mesma forma que falou aos Colossenses, da mesma forma que falou aos Efésios, da mesma maneira que Cristo ensinou, dentro dessa nova realidade, de nós sermos mansos, porque passamos pela experiência do novo nascimento, fomos regenerados, fomos salvos, somos novo povo de Deus aqui na terra. Por isso a necessidade de viver em mansidão, dentro dos termos que nós já fizemos menção anteriormente. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, foi o que nós vimos, o significado da mansidão,
o que de fato ela significa, o que é que ela não significa e o que verdadeiramente ela significa. Mas não só isso. Em segundo lugar, dando sequência ao nosso estudo, eu queria que nós considerássemos as manifestações da mansidão. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos as manifestações da mansidão. Através de alguns textos, através de algumas passagens bíblicas que nós encontramos na palavra de Deus, de fatos que ocorreram a servo de Deus, a servo do Senhor, a gente consegue ter, meus irmãos, a gente consegue observar, minhas irmãs, alguns vislumbres, alguns exemplos práticos de como nós somos mansos ao longo da nossa vida aqui na terra. E de certa forma, os conceitos que nós vimos, de certa forma, as exortações que nós acabamos de ver, elas acabam sendo melhor compreendidas por cada um de nós. E aqui eu queria chamar a atenção a dois fatos. Aqui eu queria chamar a atenção a dois exemplos, de dois servos de Deus, de dois servos do Senhor, em dados momentos da sua vida, através do comportamento que eles tiveram, que foram um comportamento de pessoas mansas, no sentido espiritual, no sentido verdadeiro da palavra. E aí você pode perguntar, quem foram esses personagens? E aí você pode perguntar, quem foram essas pessoas? Primeira delas, Abraão. Primeira delas, Abraão. Abra um favor aí, Gênesis capítulo 13. Abra um favor, Gênesis capítulo 13. Olha como procede um manso. Por isso que nós falamos no início do nosso estudo, essa bem-aventurança ela é necessária, ela é urgente, meus irmãos, porque muitas vezes nós não somos assim. E a gente precisa aprender para que ela venha a ser uma realidade na nossa vida. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículos 7 até o versículo número 9. Gênesis capítulo 13, versículos 7 até o versículo 9. Você vai ver a situação e como Abraão resolveu a situação. Como Abraão foi manso, no sentido prático da palavra. Olhem só aqui o que nós encontramos. Gênesis 13, versículos 7 até versículo 9. Diz o seguinte, verso 7. Houve contenda entre os pastores de gado, ou do gado, de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. É interessante porque você olha o contexto anterior, Gênesis capítulo 12, você vê que Deus faz uma aliança com Abraão, ou Abrão aqui, porque não houve ainda a mudança do seu nome. Ele era alguém que estava em aliança, ele era alguém que estava em pacto com Deus. Em relação ao seu sobrinho Ló, ele era mais velho, ele era mais experiente. Então, quando houve aquela dificuldade de relacionamento, o que foi que Abraão fez? Abriu mão dos seus direitos. O que foi que Abraão fez? Abriu mão das suas prerrogativas. Não exigiu os direitos que lhe pertenciam e tentou solucionar aquela situação sem que houvesse briga, sem que houvesse confusão. Abraão agiu de maneira mansa. Mansidão é isso, meus irmãos. Na prática é isso, minhas irmãs. É muitas vezes você ter o direito, mas abrir mão dele. É muitas vezes você ter condições de exigir algo, mas você abrir mão dele e se entregar, ser condescendente em relação ao próximo. Foi assim que agiu Abraão. Ele procedeu de maneira mansa, ele agiu com mansidão. O primeiro exemplo prático da manifestação dessa bem-aventurança. Mas não só isso, vamos para outro exemplo, o exemplo de Davi. Abram, por favor, 1 Samuel, capítulo 26. E é interessante porque quando você olha, não só o exemplo de Abraão, mas principalmente o exemplo de Davi, eram pessoas de guerra, eram guerreiros, mas agiam com mansidão, porque uma coisa não exclui outra. Abram aí, 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26, versículos de 8 até o versículo 11. Qual o contexto aqui? Davi estava como um fugitivo, andando de um lado para outro, Saul incessantemente perseguindo para matá-lo, de maneira injusta. E aí, na sua providência, Deus coloca Saul nas mãos de Davi. E o que é que ele faz?
Será que ele age como um manso? Não. Será que ele age com retaliação, com vingança e resolve o seu problema? Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica a gente observa aqui, ó. Versículo 8, versículo 9, 10 e 11. Olhem só o que nos diz a palavra do Senhor. Então disse Absai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe não será preciso segundo. Interessante que nesse conselho Absai evocou até a providência de Deus, né? Mas olha como Davi ele age de maneira sábia, mansa. Olha só, versículo 9. Davi, porém, respondeu a Absai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, o Senhor, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Então Davi tinha toda a condição aqui: tirar a vida do seu inimigo, vingar-se, acabar com o seu problema, deixar de ser um fugitivo, andando errante de um lado para outro. Não, não, não. Deus tome de conta. Deus haja com vingança em relação ao meu inimigo, ou aquele que se faz meu inimigo. Isso depois acaba acontecendo. Saul perde a vida. E não foi necessário Davi sujar as suas mãos com o sangue de Saul, por mais que fosse justa a sua causa, por mais que fosse justa aquela situação, mas ele abre mão, ele age com mansidão. Na prática é isso, meus irmãos. Na prática é isso, minhas irmãs. Manifestações da mansidão. Mas não só isso. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a necessidade da mansidão. Não perca a sequência. Em primeiro lugar, nós vimos o significado da mansidão. Em segundo lugar, nós vimos duas manifestações da mansidão. E agora, em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos a necessidade da mansidão. Por que é tão importante essa virtude para as nossas vidas? Por que Deus a exige de nós? Por que nós temos necessidade de apresentá-la continuamente no nosso viver? Por quê? Por quê? Por quê? E aqui eu queria considerar pelo menos uma, duas, três razões pelas quais são necessárias a mansidão na nossa vida. Três motivos pelos quais são necessários sermos mansos ao longo da nossa existência aqui na terra. Em primeiro lugar, e para que nós recebamos a palavra, a gente tem que receber a palavra de Deus com mansidão. É a primeira necessidade, de nós sermos mansos, para podermos receber e receber a palavra de Deus, para podermos receber e receber a palavra do Senhor. Vejam aí o que Tiago nos ensina. Tiago capítulo 1, versículo 21. Abram aí, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 21. Veja o sentimento que eu, você, todos nós devemos ter em relação a como devemos receber a palavra de Deus. Qual é o sentimento que nos é exigido? Qual é o sentimento que nos é necessário? Veja, Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, ou seja, tire de sobre vocês toda a impureza, tire de sobre vocês todo o acúmulo de maldade. Veja como ele segue: acolhei. Como? De que forma? Acolhei. Como? De que maneira? Ele complementa: com mansidão. A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está vendo aqui, meus irmãos? Está vendo aqui, minhas irmãs, como é necessária a mansidão na nossa vida? Porque a gente só pode receber adequadamente a palavra de Deus, a gente só pode receber adequadamente o ensinamento do Evangelho quando nós tivermos essa mansidão na nossa vida, acolhendo essa palavra com mansidão em relação às nossas vidas. Devemos estar com os nossos corações abertos, devemos estar com as nossas mentes abertas quando Deus proferir a sua palavra, quer seja quando nós lemos as Escrituras, quer seja quando nós escutamos as Escrituras, quer seja quando nós somos instruídos na palavra de Deus. A gente deve ter sempre essa abertura no nosso coração, essa abertura na nossa mente,
para acolher com atenção, acolher com amor, acolher com carinho aquilo que Deus ele tem a nos falar. Quer seja em termos de promessa, porque Deus nos promete muitas coisas na sua palavra, quer seja em termos de instrução para a nossa edificação, quer seja em termos de exortação para o nosso melhoramento. Ó meus irmãos, ó minhas irmãs, como nós perdemos, como deixamos de aproveitar, como nós deveríamos aproveitar a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente já se coloca perante a palavra com uma certa resistência, com as nossas justificativas já arrumadas, diante daquilo que Deus nos fala através da sua palavra, instruções, promessas, exortações, e acaba que a gente não aproveita como nós deveríamos aproveitar aquilo que Deus continuamente tem a nos ensinar. Então, que a gente possa mudar, se for essa a nossa condição, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso sentimento. Quando Deus estiver a nos falar, quando Deus estiver a nos ensinar, que possamos estar acolhendo com mansidão a sua palavra, que possamos estar sempre dispostos a ouvir o que Deus tem a nos ensinar, com o propósito de obedecer, com o propósito de nos sujeitar, para que assim Deus trabalhe cada vez mais no nosso coração, molde o nosso caráter e assim nos faça viver para a glória do seu nome. Então, a mansidão é necessária dentro dessa nova realidade espiritual, porque já é essa realidade que nós vivenciamos, e no seu aspecto mais direto, no seu aspecto mais prático. Por quê? Para que a gente possa receber corretamente a palavra de Deus, para que a gente possa receber corretamente os ensinamentos do Evangelho de Cristo. A mansidão, ela é necessária. Mas não só isso. Em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, meus amigos, a mansidão é necessária para que nós possamos testemunhar de Cristo. A mansidão, ela é necessária para que nós possamos testemunhar e testemunhar de Cristo. Vejam aí, por favor, 1 de Pedro capítulo 3. Abram aí, por favor. 1 de Pedro capítulo 3. A gente vai ler dos versículos 15 a 16. Inclusive, a gente até já fez menção a esse trecho nas nossas considerações na carta de Pedro. Aqui é apenas para recordar. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 14 a 15. Aqui qual é o contexto? Perseguição contra o povo de Deus. Quantas perseguições nós não sofremos? Até mesmo essa retaliação, nós não podemos cultuar a Deus. Qual o problema de estarmos aqui de maneira limitada? Mas estarmos, por que tem que ser nos tirado até esse privilégio, quando o mesmo comportamento é dispensado para outros setores da economia ou da sociedade? Então, de certa forma é uma perseguição, mas veja qual comportamento nós devemos ter. Veja, versículo 14. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, veja, bem-aventurados sois, mais que felizes sois. Isso faz eco ao ensinamento de Cristo lá em Mateus capítulo 5. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Agora, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Então a gente tem que ter essa prontidão, essa coragem de dar razão da nossa fé. Como é que a gente deve fazer isso? Brigando, conflitando, lutando? Não. Olha só aí o versículo de número 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, a gente deve fazer isso como? Com mansidão, dar testemunho do Evangelho, mostrar a razão da nossa fé, mostrar as nossas convicções, expor os nossos valores, as nossas crenças, mas não fazer de maneira solta, com briga, com confusão, com mansidão, para que as pessoas possam enxergar, entender, mesmo que elas não obedeçam, mas terem ciência dos motivos, das razões pelas quais nós agimos, do porquê nós agimos, e fazermos isso com mansidão, darmos o testemunho do Evangelho, darmos o testemunho de Cristo em relação às nossas vidas, porque às vezes você acaba errando nesse aspecto. Às vezes você tem a verdade, mas acaba que você termina defendendo erroneamente essa verdade, de forma que no final você acaba perdendo a sua razão. Então a gente tem que ter cuidado, não só com aquilo que a gente faz, mas como a gente faz, com o sentimento que domina o nosso coração, para que não só a postura, não só o comportamento, mas o sentimento, eles possam estar adequados
harmonizando-se ao Evangelho e aquilo que a palavra de Deus ela nos exorta. Então também por causa disso, meus irmãos, também por causa disso, minhas irmãs, a gente precisa ser manso no testemunho que a gente faz de Cristo, no testemunho que a gente faz do Salvador. Então, perceba, a gente precisa ser manso para receber a palavra de Deus. A gente precisa ser manso para testemunhar do Evangelho. Mas só isso não. Em terceiro lugar, a gente precisa ser manso para que assim a gente possa glorificar a Deus. A gente precisa ser manso para que assim a gente possa glorificar a Deus. Mais uma vez, 1 de Pedro, capítulo 3, um pouco antes, versículo 4. Olhem só o que Pedro aqui nos ensina. Aqui ele está dando instrução às mulheres, cujos maridos eram descrentes. E ele exorta quanto ao comportamento adequado que aquelas mulheres deviam ter. E ele faz menção a essa qualidade. Que qualidade? A qualidade da mansidão. Para que assim a gente possa glorificar a Deus, sobretudo no âmbito familiar, sobretudo no contexto da nossa casa, no contexto do nosso lar. Veja aí, versículo 4. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Se você volta um pouco e chega no versículo 3, você vai ver que o que devia preocupar as mulheres, sobretudo aquelas que eram casadas com cônjuges descrentes, não era aquilo que era exterior, a maneira de se vestir, a maneira de se aparentar, não, mas um espírito manso, para que Deus pudesse ser glorificado, para que pudesse ser dado o testemunho correto do Evangelho, e para que ela pudesse chamar a atenção para aquilo que ela era em Cristo Jesus, uma pessoa regenerada, uma pessoa salva. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não há vida cristã sem mansidão. A gente precisa, em alguns casos, melhorar. Eu particularmente faço essa autodeclaração. Como a gente precisa ser manso? Porque muitas vezes nos falta a mansidão, mas a gente precisa aceitar esse desafio em relação às nossas vidas, porque é isso que o Evangelho nos ensina, é isso que Cristo nos exorta, é isso que Deus nos ordena, e nos ordena através da sua palavra. Então a gente precisa desenvolver, porque essa virtude, de certa forma, ela já está na nossa vida. Uma vez que nós somos salvos, ela já faz parte da nossa vida. E o que é que a gente precisa? Trabalhá-la, pelo menos algumas pessoas, aperfeiçoá-la, pelo menos algumas pessoas cada vez mais, para que ela possa se tornar perceptível, visível, clara nas nossas vidas, porque ela é necessária, porque é uma forma de glorificar a Deus, porque ela é necessária, porque ela é uma forma de nós darmos testemunho do Evangelho, porque ela é necessária, porque é a maneira correta de nós recebermos a palavra do Senhor. Por isso, a necessidade da mansidão. Então, nós já vimos 3 pontos do roteiro que nós propusemos no início do nosso estudo. Em primeiro lugar, a gente considerou o significado da mansidão. Em segundo lugar, a gente considerou as manifestações da mansidão. E agora, em terceiro lugar, acabamos de ver a necessidade da mansidão. E aqui eu queria fechar o nosso estudo, pelo menos em termos de pontos, destacando o quarto, ou seja, o resultado da mansidão. O resultado da mansidão. Da mesma forma, meus irmãos, que aconteceu as 2 primeiras bem-aventuranças, a humildade de espírito, o choro, e vai acontecer as demais bem-aventuranças, no caso da mansidão, a regra segue. Que regra? Cada uma das bem-aventuranças sempre geram uma consequência, sempre geram um resultado, sempre geram um efeito nas nossas vidas. E aqui não vai ser diferente. O foi Cristo disse: bem-aventurados os mansos. E aí ele coloca o efeito. Qual é o efeito? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A palavra herdar, que nós encontramos aí no versículo 5, literalmente falando, significa receber uma porção alocada, receber uma porção que foi separada, receber uma porção que foi destinada, guardada por Deus em relação a nós. E é interessante, porque no que tange essa porção que nos foi guardada, que nos foi alocada, que nos foi separada, herdaram a terra, a gente observa que essa consequência, ela tem 2 efeitos. O primeiro deles, o efeito no seu sentido presente,
Segundo deles, o efeito no seu sentido futuro, no seu sentido eterno. Então, a gente precisa considerar isso. Até porque é um privilégio exclusivo nosso. Quando Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, em outras palavras, ele está dizendo, bem-aventurados somente os mansos, porque somente os mansos herdarão a terra. É um privilégio nosso, meus irmãos. É uma exclusividade nossa, minhas irmãs. Esse benefício que é trazido consigo relacionado a essa bem-aventurança. Herdaremos e herdaremos a terra. E aí, conforme nós acabamos de dizer, existem duas implicações. Uma implicação presente e uma implicação futura. No presente, meus irmãos, minhas irmãs, nós herdamos a terra conforme a promessa de Cristo, quando nós nos satisfazemos em Deus. Preste atenção nisso. Cristo disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse herdar, ele tem um efeito para agora. Esse herdar, ele tem um efeito para o presente. Esse herdar, ele tem um resultado para a nossa presente vida. Em que sentido? De que forma? De que maneira? Nós nos satisfazemos em Deus. Deus, meus irmãos, o Senhor, minhas irmãs, Ele é a fonte de toda a suficiência. Ele é a fonte de toda a satisfação, de tudo que nós temos, de tudo que nós possuímos em nossas vidas. Então, ser manso é desfrutar da presença suficiente de Deus, que nos supre de todas as nossas necessidades, que nos supre de todas as nossas carências, em todos os seus aspectos, quer ser no sentido material, quer ser no sentido emocional, quer ser no sentido espiritual. Veja que privilégio, meus irmãos, veja que bênção, minhas irmãs, nós temos. Nós somos amplamente supridos de tudo aquilo que nós temos carência, de tudo aquilo que nós temos necessidade no presente instante, no presente momento das nossas vidas aqui na terra. Se são necessidades materiais, Deus nos supre em Cristo Jesus, porque nós herdamos a terra. Se são necessidades espirituais, Deus nos supre, porque nós herdamos a terra. Se são necessidades espirituais, Deus também nos supre. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, que bênção é ser salvo por Cristo Jesus. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Abram, por favor, aí, Mateus capítulo 6, versículo 33. O suprimento material. Mateus 6,33. Todos nós já conhecemos esse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, completa Cristo, e todas essas coisas, a comida, o vestuário, vos serão acrescentadas. Então a gente já tem um suprimento material, herdamos a terra, nós já temos um Deus que nos assiste, nós já temos um Deus que olha para nós, que vê as carências que muitas vezes a gente atravessa na nossa vida, inclusive sob o ponto de vista material, e que nos supre. Por isso nós já herdamos a terra, mas não só no sentido material, no sentido emocional, no sentido espiritual. Veja o que Paulo fala lá na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 até o versículo número 23. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 até o versículo número 23. É interessante porque nesse contexto aqui de Paulo, ele está mostrando que não tem valor nenhum a sabedoria humana. Inclusive a igreja de Corinto, ela estava esfacelada, dividida em partidos. Existia o partido de Paulo, existia o partido de Apolo, existia o partido de Cefas, que era Pedro, e o pior que tinha, que era o de Cristo, porque eles se arrogavam como mais espirituais. A igreja toda dividida. E aí Paulo, ele chega na sua argumentação, mostra que a gente não deve valorizar as coisas humanas, sobretudo a sabedoria humana, nem tampouco fazermos escolhas que são pessoais. E depois ele mostra por que isso, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Olhem só o que Paulo fala aqui, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olhem só: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Como tem crente se gloriando em pastores hoje, fazendo deles seus ídolos. Não, Paulo diz, ninguém se gloria em homens, todos eles são comedores de farinha, usando uma expressão bem popular. Então todos nós somos iguais. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas,
seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, meus irmãos. A gente já tem ampla suficiência em Cristo Jesus. A gente não precisa fazer escolhas pessoais de pessoas, sejam elas quem forem, políticos, pregadores, artistas, seja lá quem for. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Todos eles são homens pecadores iguais a nós, sujeitos às mesmas falhas, os mesmos erros. E a Bíblia diz aqui que tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso. Então, é essa herança que a gente já herda. Quando? Aqui, agora, com a ampla suficiência que nós temos em Cristo Jesus. Quer seja em termos materiais, quer seja em termos espirituais, quer seja em termos emocionais. Contudo, esse resultado dessa bem-aventurança também tem implicações futuras, não só presentes, mas sobretudo futuras, eternas. Então, herdaremos a terra quando? Quando nós estivermos desfrutando da nossa condição celestial. Herdaremos a terra definitivamente, herdaremos a terra completamente, herdaremos a terra eternamente, quando nós estivermos habitando nas mansões celestiais. Aqui é o cumprimento pleno da promessa de Cristo, da promessa que é destinada aos mansos. Eles possuirão a terra, os céus, a pátria celestial, a nova terra, o novo céu, na presença de Deus e na presença de Cristo. Um universo completamente diferente, um universo renovado, sem pecado, sem as mazelas que ainda se fazem presentes nas nossas vidas. Tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, num certo instante, tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, num certo momento, ficará para trás em nossas vidas. E gozaremos tudo aquilo que Deus ele tem prometido para cada um de nós, plena e completamente. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Semana, eu até estava comentando com o Islene, às vezes a gente é assaltado, tanta notícia ruim, e parece que a gente que é brasileiro, para a gente que a gente foi destinado para isso, né? Não tem jeito, não tem jeito. Alguém já deu uma definição muito boa do Brasil, esqueci agora quem foi a pessoa, mas que reflete bem. O Brasil, se você cobrir, é um circo, e se você cercar, é um hospício. E é mesmo, politicamente, religiosamente, em todas as esferas, todos os níveis, todo mundo, não escapa um, todo mundo, entendeu? Então, muitas vezes você olha para a situação, você fica meio desestimulado. De certa forma, isso é bom, porque a gente deve enxergar não essa vida, a gente deve ter um vislumbre da eternidade, porque se você se limitar a essa vida, como diz a palavra, você será o maior miserável de todos os homens. Então, se a sua esperança resumir-se a essa terra, você realmente está perdido. Veja o que diz aqui, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olhem só o que Paulo fala aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele, Cristo, sofremos, também com ele seremos glorificados. Olha a nossa herança aqui chegando. Essa aqui é que é a herança. Essa aqui é que é a herança. A nossa glorificação, a nossa redenção final é o resultado da nossa mansidão, conforme Cristo nos ensina na sua palavra. Um pouco mais adiante, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. 11 e o 12, só para nós contextualizarmos melhor. Olha só a promessa, meus irmãos, futura. Nós possuiremos a terra, no seu sentido celestial. Versículo 11, olha só o que diz aqui a palavra. Fiel é esta palavra: se morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele, com Cristo. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se perseveramos, com ele reinaremos. Possuiremos a terra, possuiremos a nossa salvação no seu sentido pleno. E aí o apóstolo João descreve de maneira perfeita essa realidade. Vamos para Apocalipse a partir de agora. Apocalipse capítulo 21.
Aqui, meus irmãos, é onde a gente encontra pleno conforto para as nossas vidas. Nesse mundo em caos, nesse país virado de ponta cabeça, você chega para um texto como esse, aí você sossega, você se acalma, você sossega, você se acalma, porque é essa perspectiva que a gente deve ter, é essa perspectiva que a gente deve ter. Veja, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 até versículo 7, olha só que descrição maravilhosa da terra que nós possuiremos, pelo fato de nós sermos mansos aqui na terra. Veja o que João descreve aqui, ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, ou povos de Deus, e Deus mesmo será com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha só agora o versículo 7, como esse trecho ele é encerrado, olha só. O vencedor, olha só a palavrinha que aparece agora, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filhos, herdarão a terra. Essa é a herança aqui, meus irmãos. Nós iremos herdar tudo isso aqui, é a consequência final, plena, absoluta, da bem-aventurança que nós observamos aqui em Mateus capítulo 5. É por causa disso, meus irmãos, que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma visão, nós temos um comportamento diferenciado em relação a esse mundo. O mundo sempre procura os seus direitos, suas prerrogativas, às vezes, se for necessário, faz até uso da violência para impor a sua vontade. Nós não, já temos tudo no presente momento, temos tudo no futuro, então para que brigar por determinadas coisas? Para que discutir por determinadas coisas? Se a gente tiver de brigar, brigue por Cristo. Se tiver de discutir, discuta por Cristo, pelos valores do Evangelho, empenhe-se nisso e não em outras coisas que não nos trazem benefício espiritual. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, os mansos, eles são verdadeiramente felizes. Os mansos, eles são verdadeiramente felizes, não só por aquilo que colhem agora, mas sobretudo por aquilo que colherão na eternidade. Temos ampla suficiência material, espiritual, emocional agora, e herdaremos o reino celestial no futuro, porque tudo é nosso. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu queria concluir com as seguintes palavras: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que grande desafio, meu irmão, que grande desafio, minha irmã, nós temos para cada um de nós, diante desse ensinamento que Cristo ministra aos nossos corações. Em um mundo onde nós encontramos tanta exigência dos direitos próprios, dos valores próprios, no mundo onde é característico as vinganças, onde é característico as retaliações, nós vamos nos contrapor a tudo isso, e nós devemos ser mansos, dóceis, dentro dessa perspectiva que nós trabalhamos na noite de hoje. Por quê? Porque Cristo sempre frustra as nossas falsas ideias, as nossas falsas esperanças, as nossas falsas perspectivas, os nossos falsos entendimentos. E aí você pode perguntar, mas como é que eu consigo ser essa pessoa mansa? Como é que essa virtude ela é desenvolvida em mim? Porque ela já está em você. Se você é salvo, se você é remido, você já é uma pessoa mansa. Agora, essa mansidão precisa ser desenvolvida, assim como deve ser a nossa vida de santidade, assim como deve ser a nossa vida de consagração. Então, o que é que eu devo fazer? Clame
para que Deus, através do Espírito Santo, possa estar trabalhando no seu coração, formatando esse caráter na sua vida, formatando essa conduta no seu viver, onde você deve se esvaziar cada vez mais do seu eu, da sua vontade, das suas prerrogativas, entregar-se a Deus, entregar-se à sua vontade, entregar-se ao seu propósito. E isso só acontece, meus irmãos, isso só acontece, minhas irmãs, à base de muita oração, porque nós temos uma personalidade forte, marcada pelo nosso pecado, e muitas vezes nós temos uma resistência quanto à questão do nosso orgulho, de fazer prevalecer os nossos direitos, de fazer cumprir a nossa vontade, e quanto mais nós somos assim, menos nós somos mansos. E aí o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, moldar nossa personalidade, para que assim a gente possa se conformar àquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Além de nós orarmos a Deus para que o Espírito Santo possa fazer essa transformação, que a gente também possa olhar para Cristo, que é o nosso modelo perfeito de humildade, que é o nosso modelo perfeito de mansidão, porque ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, olhemos para Cristo, sigamos o seu exemplo, percorramos os seus passos, para que essa realidade, ela possa, pela graça de Deus, cada vez mais ser trabalhada, ser esculpida, ser formatada em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, aceitemos o desafio, aceitemos o chamado e sejamos mansos, assim como foi o nosso Salvador. E dessa forma, você, todos nós, vivamos para a glória de Deus em nossas vidas. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.